Se você está nos visitando, ou se você é novo aqui na nossa igreja, nós temos o costume de pegar livros da Bíblia e ir estudando esses livros capítulo por capítulo. E nós iremos retomar hoje o estudo do livro de 1 Samuel. A gente tinha dado uma pausa no estudo de 1 Samuel por causa do aniversário da igreja. E agora então a gente vai retomar o livro de 1 Samuel, da onde a gente parou. A última vez que a gente pregou nessa série foi no capítulo 18. E nós retomamos hoje então a partir do capítulo 19 de 1 Samuel. E eu quero ler todo esse capítulo com você. E a gente vai ler esse capítulo, entender as ideias centrais desse capítulo e pensar junto aqui no que Deus quer nos ensinar a partir desse texto da palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os seus servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo: meu pai Saul quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Fique num lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo, onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu, e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul, e Davi esteve diante de Saul como antes. E tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram. E o espírito mau enviado da parte do Senhor veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém naquela mesma noite Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Porém Mical, a mulher de Davi, o avisou: se não fugir essa noite, amanhã você estará morto. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama, pôs um tecido de pelos de cabra sobre a cabeça do ídolo e o cobriu com um manto. Quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo: tragam Davi, mesmo que esteja na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar, com um tecido de pelos de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Mical respondeu: porque ele me disse: deixe-me ir, senão eu mato você. Assim, Davi fugiu e escapou, e foi até onde Samuel estava, em Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande na cidade de Seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que, caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele, Saul, despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem a túnica ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Antes da gente entrar nesse texto e explorar esse texto, eu quero começar fazendo algumas perguntas para você e perguntar se você alguma vez já se perguntou algumas coisas. Alguma vez na vida, e eu tenho certeza que sim, você já fez alguma dessas perguntas aqui? Olha, se Deus é bom e se Deus me ama, por que Ele está permitindo essa situação tão dolorosa na minha vida? Se Deus é bom e se Deus me ama, por quê? Ele não tem poder para mudar essa situação? Ele não tem poder para resolver isso? Ele não tem poder para... Por que Ele não faz? Ou, outra pergunta, se Deus é bom, por que Ele não me dá uma namorada? Por que Ele não me dá um namorado? Eu quero. Por que não? Ou, se Deus é bom, por que Ele não me dá um emprego melhor?
Eu tenho buscado ser um bom trabalhador, eu tenho buscado fazer a minha parte, mas parece que as coisas não caminham na minha vida, por quê? Ou, se Deus é bom, por que Ele permite com que tudo fuja do meu controle? Desse jeito, eu tinha os meus planos, eu estava fazendo tudo certinho. Por que Ele permite com que tudo fique uma bagunça? E tudo que eu planejei, e tudo está completamente diferente do que eu queria. Por quê? Outra pergunta que às vezes a gente se faz, e quando acontecem coisas ruins, onde eu sou injustiçado, humilhado, por que Deus permite isso? E por que eu não devo me defender, não? Como que eu tenho que agir nessas situações onde eu sou injustiçado, humilhado? Enfim, gente, uma pergunta que às vezes a gente se faz é, quando a Bíblia fala que Deus cuida de nós e nos livra, e eu não sei se você percebeu, mas a gente está falando disso desde o começo do culto. Os cânticos que nós cantamos é sobre o cuidado de Deus. É sobre o Deus que nos protege, o Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Quando a Bíblia fala que Deus é assim, isso vale para quê? Isso significa o quê? Porque no fim, a sensação que a gente tem, às vezes, é assim, servir ao Senhor ou não servir ao Senhor, dá na mesma, porque acontece tudo comigo também. No fim, o que significa? O cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Isso engloba o quê? E o que isso muda na minha vida? Por que eu estou fazendo essas perguntas, gente? Porque o texto, eu não sei se você reparou e você entendeu a história que o capítulo 19 traz para nós. Mas nessa história e nesse capítulo, nós vamos ver Saul obstinado em matar Davi. E ele faz pelo menos 5 tentativas de matar Davi nesse texto. E em todas essas situações, Deus vai livrando Davi. Deus vai cuidando de Davi. Deus vai providenciando escape para Davi. Mas isso daqui, meus irmãos, é só o começo do problema de Davi. O problema vai continuar e todo o restante do livro de 1 Samuel é Saul tentando matar Davi e Davi fugindo de Saul. E eu quero meditar com os irmãos sobre o tema Davi, duro de matar. Porque Saul vai tentar, e vai tentar, e vai tentar. Mas parece que o bicho é, usando uma palavra da nossa cultura, imorrível. Mas o segredo de Davi não era Davi, mas era o cuidado de Deus sobre Davi. E o que eu quero meditar com vocês é como Deus é o Deus que cuida. Mas Ele cuida sem nos livrar das dificuldades. Mas ao mesmo tempo que Ele não nos livra das dificuldades, Ele se coloca ao nosso lado em meio às dificuldades. E Ele trabalha nas nossas vidas em meio às dificuldades. Antes da gente entrar no texto ainda, só lembrando qual é o contexto desse texto. Capítulo 16 é quando Davi aparece na história de 1 Samuel. E ele é ungido rei. Deus rejeita Saul como rei. E Deus fala, eu vou colocar um rei que é segundo o meu coração. E então Deus manda o profeta Samuel lá para Belém, para ungir Davi, que era um pastorzinho, o menor da casa dele, uma pessoa sem expressão, mas tinha um coração segundo Deus, porque, como o texto enfatiza, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus está preocupado com o coração. E ele unge Davi como rei. E quando a gente pensa nisso, puxa, Davi foi ungido rei, agora é vida boa daqui para frente, né? Pelo contrário, aí começam os problemas de Davi. No capítulo 17, nós vemos Deus usando Davi para dar uma grande vitória sobre Golias e sobre os filisteus, a famosa história de Davi e Golias. E a partir desse momento, Davi ganha destaque entre o povo de Israel, e Saul, que era o rei, traz Davi para perto dele para ser um dos seus soldados e um dos seus generais. Só que a gente viu isso no último sermão, é que no capítulo 18 a gente vê que Davi começa a se destacar como soldado dentro do povo de Israel e começa a fazer sucesso. E o povo começa a elogiar Davi. E se você está acompanhando a nossa série aqui há bastante tempo, você vai se lembrar que Saul era uma pessoa apegada à sua imagem, extremamente preocupado com o que as pessoas estão pensando dele. E quando ele vê Davi começando a se destacar, Saul era aquele tipo de pessoa que ele tinha que ser o centro das atenções. E quando Davi começa a se destacar em volta dele, isso começa a deixar ele temeroso. Ele começa a se sentir ameaçado. E isso começa a ganhar proporção na vida dele. Ele começa a invejar Davi pelas grandes conquistas nas batalhas de Davi. E a gente vai ver que no capítulo 18 ele já tentou matar Davi 3 vezes. 2 vezes ele tentou enfincar a lança em Davi e Davi escapou. E a outra vez ele arma um plano falando assim, Davi, a minha filha quer casar com você. Eu só vou dar ela em casamento se você me trouxer 100 prepúcios de filisteus. Qual que era o objetivo de Saul com isso? Davi não vai conseguir matar 100 filisteus. Ele vai morrer na batalha. Davi vai lá e não traz 100, traz 200. E casa com a filha dele. E o capítulo 18 termina com todas as tentativas de Saul de matar Davi sendo frustradas, porque Deus livra ele de todas, e Davi continua se destacando ainda mais.
E o capítulo 19 é Saul agora tentando matar Davi de novo. E esse desejo, assim, isso daí vai ganhando, Saul vai começando a ficar obstinado nessa ideia de eu preciso matar Davi. Só que ele vai se encontrar com Davi que é duro de matar, o bicho não morre. De jeito nenhum, todas as tentativas dele vão sendo frustradas pelo próprio Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero dividir o texto em 4 partes, e eu vou passar por elas bem rápido, mas à medida que a gente vai revendo essa história, a gente vai meditando nas lições que esse texto tem para nós. Primeiro, a gente vai ver como que Deus protege Davi, usando o seu amigo, que também era filho de Saul, Jonatas. O texto vai começar dizendo que Saul estava tão obstinado com essa ideia de matar Davi, que ele, no capítulo 18, ele tenta matar Davi, mas é um negócio meio velado. Mas no capítulo 19, ele chama todo mundo e comenta com todo mundo, eu vou matar Davi. Ele comenta com seus soldados, ele comenta com seu filho Jonatas. Assim, aquilo que era velado antes, agora está público. Saul está obstinado e todo mundo sabe que ele odeia Davi e quer matar Davi. Jonatas, que era amigo de Davi, era filho de Saul, mas amigo de Davi, muito amigo de Davi, ele chama Davi e fala assim, rapaz, o meu pai quer matar você. Sai fora. Foge e é o seguinte, eu vou tentar conversar com meu pai. Eu vou tentar resolver a situação, eu vou tentar pacificar, mas enquanto não resolve, foge. Foge para não dar ruim para você. Davi foge, e é interessante porque Saul tenta fazer o papel de pacificador nessa situação. E ele chama o pai dele, e ele tenta convencer o pai dele a desistir da ideia de matar Davi, e ele usa alguns argumentos com o seu pai Saul. Primeiro ele vai dizer o seguinte, pai, não faz isso. Davi não pecou contra você. Fazer isso é pecado. Davi é inocente, por que você quer fazer isso? Então a primeira coisa, ele apela para a inocência de Davi. Não existe motivo para o rei fazer isso. Isso daqui, meus irmãos, é importante porque na lei do Senhor, o rei não era a autoridade máxima no povo de Israel, mas a lei do Senhor, o rei se submetia inclusive à lei do Senhor. E fazer algo contra alguém inocente era proibido pela lei de Deus. Então, Saul aqui está apelando para Jonatas. Jonatas está apelando para Saul. Davi é inocente. Não faça isso. Além disso, Davi é um servo valioso. Davi tem sido uma bênção no nosso meio. Você vai fazer isso porque o que ele fez, pelo contrário, além de não ter feito nada de errado, ele ainda tem sido uma bênção e tem nos dado vitória. Se não fosse ele, onde a gente estaria? Para com isso, pai. Além disso, ele fala, olha, não só Davi tem sido um servo valioso, mas Deus está usando Davi. E cuidado, pai. Porque você vai levantar a mão contra alguém que Deus está usando? Deus está usando Davi para trazer grande livramento para nós e para o povo dele. E ele também vai falar o seguinte, e se você fizer isso, pai, você vai estar com sangue inocente nas suas mãos. Ele não fez nada, e se você fizer isso, vai cair sobre você, o sangue dele. Para com isso, pai. E o texto vai falar que Saul, ele é convencido por Jonatas. E ele jura, e essa é a primeira parte do texto, termina com Saul jurando, ok, você está certo, filho. Você está certo, Jonatas. Eu estou errado, eu juro pelo nome do Senhor, que Davi não vai morrer, eu não vou fazer mais nada contra ele. E Jonatas então vai conversar com Davi, fala que ele conseguiu pacificar a situação. O texto vai falar que Davi volta para o palácio e a vida volta ao normal. E Jonatas, pelo menos por um momento e pelo menos por hora, ele promove a reconciliação entre Saul e Davi. E aqui, meus irmãos, eu já quero parar um pouquinho na história para fazer uma aplicação para nós muito interessante que quando a gente lê um texto como esse. Lembre-se que desde o começo, Saul, ele é desenhado como um homem ímpio que não tem compromisso com Deus. Mas Jonatas, o filho de Saul, ele é desenhado e ele é apresentado para nós como um homem de fé, como um homem de Deus, como um homem que caminha com o Senhor e tem fé no Senhor. E aqui a gente aprende uma coisa, pessoas de Deus, elas são como Jonatas, pacificadoras. Nós vemos aqui Jonatas abraçando um papel de promover a pacificação entre o seu pai e o seu amigo Davi. E percebe que para ele se colocar nesse papel é perigoso, porque ele está se colocando contra o que o rei quer fazer. E Saul estava tão obstinado nessa ideia de matar Davi, que podia sobrar para Jonatas também. Mas ele se dispõe a passar por esse risco, em nome de promover a pacificação. E meus queridos, isso faz parte de uma pessoa verdadeiramente de Deus. É uma pessoa pacificadora. É uma pessoa conciliadora. É uma pessoa que não é briguenta. E que não é aquela pessoa que bota a lenha na fogueira. Pelo contrário, é a pessoa que apazigua as situações. Sabe por quê, meus queridos? Porque no fim, eu não sei se já parou a pensar nisso, a essência do Evangelho de Jesus é pacificação e reconciliação.
Nós pecamos contra Deus. E por isso nós nos colocamos como inimigos de Deus. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Nos reconciliar com Deus. Trazer paz na nossa relação com Deus. E para Ele trazer paz entre nós e Deus, Ele toma sobre si todo o dano. E absorve para si todo o dano e morre naquela cruz. A essência do Evangelho é um Deus que sofre pelos nossos pecados para pacificar a nossa relação com Ele. Se eu conheço esse Cristo, se eu caminho com esse Cristo, uma das marcas da minha vida é: eu preciso ser uma pessoa pacificadora como Jonatas era. E aí fica uma pergunta para você, só para você meditar. Você é uma pessoa briguenta, encrenqueira, vingativa, que vive dando indireta, falando mal, que não engole sapo, que comigo é assim, bateu, levou, que quando alguém fala para você, você viu o que tal pessoa fez, você fala, eu não acredito, se fosse comigo eu não deixava. Se você está no caminho contrário do caminho do Evangelho. Porque uma das marcas é uma pessoa que está disposta a inclusive sofrer o dano para construir a paz. E aí vem outra pergunta para você: até onde você está disposta? Até onde você está disposto a sofrer o dano para construir a paz? Para promover a paz? E aqui eu me lembro de Mateus 5,9, onde Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. Sabe por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. A ideia do filho parece com o pai. Eles serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, sejamos nós, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, em todos os lugares, como Jonatas, que lutam e se arriscam para promover paz, para promover reconciliação, para promover pacificação. Deus usa, pelo menos por um momento, Jonatas e essa disposição dele de pacificação para livrar Davi dessa primeira tentativa de Saul de matá-lo. Mas a história não termina aqui, porque o texto vai continuar dizendo que essa paz entre Saul e Davi durou só um tempo. O texto vai continuar dizendo que tudo voltou ao normal, e teve guerra de novo, e Davi sai para a guerra de novo, e Deus continua usando Davi para trazer vitórias maravilhosas, vitórias gigantescas, coisas assim que chamam a atenção do povo. E mais uma vez, à medida que Davi começa a se destacar nas batalhas, isso começa a incomodar Saul. E ele começa mais uma vez a invejar Davi e a ser perturbado com essa ideia. E se sentir mais uma vez ameaçado. E assim, o texto vai dizer que os espíritos maus voltam a atormentar Saul. E certo dia, ele está perturbado, dentro de casa, com a lança na mão. E aí você já vê que o cara está perturbado. Para ele ficar dentro de casa com a lança na mão, armado dentro de casa, é porque alguma coisa está errada. E o texto diz que enquanto Davi está lá, tocando a sua harpa, ele tenta agora é a segunda tentativa aqui de matar Davi. Ele arranca a lança e vai para cima de Davi. E Davi, de maneira ágil, consegue desviar do golpe e foge daquele lugar, e foge de lá. E assim, mais uma vez, Saul tenta matar Davi, e mais uma vez, Davi foge e é livrado pelo Senhor. E aqui, se na primeira vez Deus protegeu Davi usando o seu amigo Jonatas, agora Deus protegeu Davi usando a agilidade dele, porque ele consegue escapar do golpe de lança e sai fugido de lá para a casa dele. E tudo isso, meus irmãos, e aqui eu quero fazer uma aplicação, mas falar disso bem rapidinho. A gente percebe na história de Saul uma coisa que se repete de novo, e se repete de novo, e se repete de novo. É como essa questão de a comparação com os outros. Qual que é o problema de Saul o tempo todo com Davi? É que Saul fica se comparando com Davi. E Davi parece se destacar mais que Saul. E Saul começa a invejar isso, e isso começa a fazer ele se sentir ameaçado. Como essa questão da comparação e da inveja, ela é algo destrutivo que nos corrói por dentro. E quantas vezes nós caímos nisso? E quantas vezes nós tomamos atitudes com base nessa inveja, nessa comparação constante? Quantas pessoas você já conheceu que têm problemas emocionais porque se comparam demais com os outros? Então elas vivem sempre se achando pior, se achando não sei o quê, se achando não sei o quê. Vivem sempre brigando por aí. E qual que é o problema disso? É que nós devemos entender uma coisa: Deus tem um plano para mim, um plano para o outro, acabou. Cada um, Deus tem planos diferentes para cada um e acabou.
Não tem que ficar se comparando, não tem que ficar invejando. Eu tenho que aprender a ser contente com aquilo que Deus me deu. E na essência da comparação e da inveja, está o desejo da minha glória, o desejo de estar no centro das atenções, o desejo de me destacar diante de todo mundo. E como isso é destrutivo? Pare um pouquinho e pense nisso rapidinho. Mas você é uma pessoa que vive constantemente se comparando com os outros e invejando aquilo que Deus tem dado e feito na vida dos outros? Esse é o caminho de Saul. E como isso foi destrutivo para Saul? Davi agora é libertado pelo Senhor, com a agilidade dele, onde ele consegue fugir do golpe de lança e foge para a casa dele. Só que o texto não para por aí. O texto vai continuar dizendo o seguinte: Saul continua obstinado em matar Davi. Davi vai para a casa dele, junto com Mical, sua esposa, a filha de Saul, que também era filha de Saul. E o texto vai dizer que Saul manda vigias lá para a casa de Davi e fala o seguinte: ó, vocês ficam de olho nele, não deixem ele sair de casa, porque de amanhã cedo ele não passa. E ele manda então vigia. Sabe aqueles filmes que a gente assiste de investigação, que o cara faz campana lá na porta da casa, com o furgão preto lá, de olho pro cara não sair, e qualquer movimentação você me liga? Foi isso que Saul fez, mandou os capangas dele lá para ficar de olho para Davi não sair de lá. Mical era filha de Saul, e Mical conhecia o pai que tinha e ficou sabendo da movimentação. Ela estava lá na casa dela, ela deu uma olhadinha na janela e falou assim: eu conheço aquele... Rapaz, esses daí são os capangas do meu pai, e estão querendo matar Davi. Ela chama Davi e fala: Davi, se você ficar aqui, o meu pai vai te matar até amanhã. Então, foge. E o texto vai dizer que ela ajuda ele a fugir pela janela. Provavelmente a casa de Davi era encostada no muro da cidade. As cidades normalmente eram muradas, né? E aí você tinha as casas que era divisa lá no muro. Então a janela devia dar para fora lá no muro. Então, provavelmente o que ela fez foi colocar uma corda lá e ajudar ele a escapar pela janela lá e fugir. E ela colocou na cama de Davi um ídolo do lar, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas era uma estátua que era usada para culto e para idolatria naquela época, na cama no lugar de Davi, e cobriu para simular que Davi estava lá deitado. O texto vai dizer que no outro dia cedinho, os capangas batem na porta e falam: ó, seu pai pediu para a gente levar Davi. Aí Mical fala: vocês não vão levar o meu marido daqui porque ele está doente. Olha ele lá, deitado na cama, acabado, a noite inteira com febre. Daqui vocês não vão levar ele. E a menina era a filha do rei, né? Então ficou complicado. Aí os capangas voltam lá para Saul e Saul fala: negativo. Se ele tiver de cama, traz a cama junto. Mas é para trazer ele aqui. E aí quando eles voltam lá, eles invadem a casa e aí eles veem que é um ídolo do lar, entendem que Mical armou para cima deles. E aí então Saul vai até lá e fala assim: ô filha, como é que você faz isso comigo? Como é que você mente para mim desse jeito? E Mical fala para Saul o seguinte: não, é porque Davi me ameaçou de morte. Ele falou que se eu não ajudasse ele a fugir, ele ia me matar, então eu não tive opção. E o ponto aqui, gente, e eu quero fazer 2 destaques aqui. Mical, a gente vai ver isso na história, ela não era uma mulher de Deus. Tanto que se ela tem um ídolo que dá para ela deitar na cama e simular uma pessoa, devia ser uma estátua do tamanho de uma pessoa. E ela tinha isso dentro de casa. E além disso, você percebe o seguinte: ela não acompanha o marido dela, ela fala para Saul que Davi tentou matar ela. Então assim, não era uma mulher crente, e não era uma mulher correta. Mas mesmo fazendo tudo errado, mesmo assim Deus usou ela para livrar Davi mais uma vez, não usou? Porque o nosso Deus é um Deus que controla tudo, os bons e os maus. E mesmo o que as pessoas fazem que está errado, isso ainda está debaixo do controle de Deus. E Deus ainda usa isso de acordo com os planos dele. Esse é o nosso Deus que é soberano. E aqui eu quero fazer uma aplicação rápida desse ponto aqui também, quando a gente vê a história de Mical. Meus irmãos, Mical era fiel ao seu marido, era fiel a Davi, tanto que ela protegeu Davi e livrou Davi. Mas a gente vê que ela não era fiel ao Senhor. Mical era fiel ao seu marido, mas ela era infiel ao Senhor. Tanto que ela era infiel ao Senhor, que ela tem um ídolo do tamanho de uma pessoa dentro de casa, e ela coloca o ídolo lá para fingir que é Davi, e isso traz a impressão de que assim, ao invés de confiar no Senhor, ela confiava no ídolo. Ao invés de descansar no Senhor, ela correu para o ídolo. Quando ela precisou, ela não correu para o Senhor, ela correu para o ídolo. E quando a gente lê a história, e continua lendo a história até 2 Samuel, a gente vai perceber o seguinte: ela era infiel ao Senhor, e ela sofreu as consequências disso. Mical é uma mulher que vai ser apresentada em 2 Samuel como uma mulher que não leva Deus a sério, e por isso Deus a fez estéril.
Mical era Davi teve mais de uma esposa, e isso foi errado da parte dele, mas ela era uma esposa que Davi teve e que foi estéril. Ela não teve filhos, parte disso como consequência da sua infidelidade ao Senhor. Mas uma coisa que a gente aprende nesse texto é que a caminhada com o Senhor, meus irmãos, é individual, independente do nosso cônjuge, dos nossos pais e dos nossos filhos. O que eu estou querendo dizer com isso? Você percebe o seguinte, Mical, ela era fiel ao marido dela. Por isso, provavelmente, ela participava das atitudes religiosas que Davi tinha. Mas o coração dela não estava no Senhor. E, infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. Pessoas assim, esposas que são comprometidas com seu marido, então às vezes elas até vêm aqui no culto de domingo, junto com ele. Mas o coração dela não está no Senhor. Maridos que são comprometidos com a sua esposa e por isso acompanham eles. Mas o coração deles não está no Senhor. Filhos que vêm aqui para a igreja, porque os pais... Meu pai vai, né? Então eu tenho que estar lá. Mas o coração deles não está no Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, se você é como Mical. A caminhada com Deus é individual. Conversão não passa por osmose. E nem crescimento espiritual. Então se você está aqui, porque o seu marido fica no seu pé, porque a sua esposa fica no seu pé, porque os seus pais ficam no seu pé, ou porque seus filhos ficam no seu pé, mas você não tem um compromisso com Deus, saiba que Deus está te trazendo um alerta por meio dessa história. Porque nós temos aqui a esposa do grande rei Davi, que está com o coração longe do Senhor, e pode ser esposa de qualquer um. Se não está com o coração no Senhor, não adianta, porque só tem um caminho. E o caminho não é ser casado com um esposo crente, não é ser pais crentes, o caminho é Jesus. E se você não se entregar a Ele, se você não se render a Ele, você está fora, mesmo que você esteja aqui dentro da igreja. Então, eu quero enfatizar isso porque eu quero que você medite nisso. Se você é uma Mical na sua família, ou um Mical na sua família. Vida espiritual, meus irmãos, a caminhada com Jesus ela é individual. E se você está aqui, não por Cristo, mas porque para acompanhar alguém, você continua longe do Senhor. E você precisa desse Cristo. A gente vê aqui mais uma vez Deus protegendo Davi, agora usando a sua esposa ímpia, mas Deus é o Deus soberano que governa sobre tudo. E a gente vai ver na parte final desse texto, Deus agora protegendo Davi de maneira sobrenatural. E percebe, Saul está insistindo e Deus está frustrando todas as tentativas dele. O texto vai terminar, vai na parte final falar que Davi então foge lá para Samuel. Ele foge de casa, sai pela janela, vai até Samuel, que era o grande profeta, o grande homem de Deus daquela época. E Samuel acolhe Davi e leva ele para a casa dos profetas. Essa é uma coisa que a gente não sabe direito o que era. O que era essa casa dos profetas? Porque aparece na Bíblia e não tem muitas explicações do que era isso. Mas aparentemente, essa casa dos profetas era como se fosse um seminário daquela época, que Samuel tinha fundado para assim, perpetuar a piedade e a lei em Israel. Eu não sei se você se lembra disso, mas o período antes de Samuel foi o período dos juízes, que foi o período mais assim de trevas da história da nação de Israel. E Deus levanta então Samuel como o homem de Deus, como um grande profeta, como uma pessoa que veio reavivar a vida espiritual da nação. E aparentemente Samuel fundou um seminário porque ele sabia o seguinte: eu vou morrer, mas as coisas têm que continuar na nação. Não pode morrer junto comigo. Então eu vou formar uma nova geração de profetas, de homens de Deus, de homens comprometidos com Deus, que conhecem a lei de Deus, para que a piedade e a verdadeira doutrina seja difundida no decorrer dos séculos no povo de Deus. Então, essa casa dos profetas, aparentemente, era algo assim, e Davi vai para lá, vai fugir no seminário. A gente tem o seminário presbiteriano aqui em Campinas, né, como se fosse assim, Davi saiu correndo e foi lá para o SPS, se abrigar lá para fugir do povo. E quando Saul fica sabendo, o que ele faz? Ele manda os capangas dele para ir lá capturar Davi. Vai lá e traz esse Davi, não vai me escapar. Ele acha que ele vai escapar de mim, mas ele não vai não. Vai lá e traz eles. Mas o texto vai dizer, meus irmãos, isso daqui é uma coisa assim até cômica, que quando os capangas de Davi chegam lá no seminário, lá no SPS, chega lá na casa dos profetas, o Espírito de Deus vem sobre eles e domina eles, e eles entram numa espécie de transe, mas aqui traz a ideia seguinte, que o Espírito de Deus domina o corpo deles, e eles começam a profetizar. E eles foram lá para capturar Davi, mas eles não estão mais no controle, eles não conseguem capturar Davi, porque eles estão fisicamente controlados pelo Espírito de Deus,
E eles começam a profetizar, e lembre-se que na Bíblia, normalmente quando a gente fala de profetizar, a gente pensa em pessoas adivinhando o futuro. Mas na Bíblia, o profeta era aquele que falava da parte de Deus. Então a gente não sabe aqui se eles começaram a cantar cânticos de louvor a Deus, alguns dos salmos, por exemplo. A gente não sabe se eles começaram a recitar a lei de Deus. O ponto é que eles foram lá para capturar Davi, a mando de Saul, e eles estão subjugados pelo Espírito de Deus, declamando as coisas de Deus. E aí volta a notícia para Saul lá. Ó, o seguinte, os capangas que você mandou lá, chegaram lá, e tá todo mundo lá agora, falando das coisas de Deus, falando da palavra de Deus. Aí Saul fala, não acredito. Aí ele chama mais um segundo grupo de capangas e fala, agora vocês vão lá e traz Davi para mim. Quando eles chegam lá, o que acontece com o segundo grupo? A mesma coisa, são dominados pelo Espírito de Deus e começa a falar. Saul fica sabendo e manda um terceiro grupo. O que acontece com o terceiro grupo? A mesma coisa. Chegam lá e aí está lá. Saul está alimentando a casa dos profetas lá, enchendo de gente lá. E Saul fica, o texto vai dizer que Saul fica assim, revoltado com isso. E ele fala assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou lá. Eu vou lá nessa casa, eu quero ver o que eles vão fazer comigo. Eu vou lá nessa casa dos profetas. E o texto diz que enquanto ele nem tinha chegado lá ainda, quando ele pegou ali a Santos Dumont, quando ele entrou no caminho da casa dos profetas, ele já começou a profetizar. O Espírito já vem sobre ele, já subjuga ele, e ele começa a declamar as coisas de Deus. E quando Saul chega lá na onde o profeta estava, o texto vai dizer que, dominado pelo Espírito de Deus, ele tira suas roupas, e provavelmente fica só com as roupas de baixo, se prostra diante do profeta Samuel e fica um dia e uma noite seminu, deitado, profetizando diante do profeta Samuel e de Davi. Meus irmãos, isso daqui é o Espírito de Deus humilhando Saul. Imagina isso, o rei que foi lá para matar Davi está seminu, prostrado diante deles, declamando as coisas de Deus. Um dos temas de Samuel é que Deus exalta os humildes e humilha os exaltados. Esse é um tema que vai aparecer desde Samuel capítulo 1. Se você está acompanhando a série, você vai lembrar o seguinte, o texto, Samuel começa falando de Ana e Penina. Ana, a estéril, que era humilhada por Penina. E Deus dá um filho para ela, o profeta Samuel. E aquela que foi humilhada é exaltada como a mãe do grande profeta que restaurou espiritualmente a nação de Israel. E aí a história vai continuar de Samuel, falando de Samuel, que era o filho de Ana, que não era uma pessoa de classe sacerdotal e tal. E de contrapartida você tinha Eli, o sumo sacerdote, Hofni e Finéias, os filhos de Eli. Esses três ímpios, Samuel, um jovenzinho que levava Deus a sério. E Deus humilha Eli e os seus filhos, que não levavam Deus a sério. E exalta Samuel, fazendo dele o grande profeta de Israel. Aí o texto vai continuar, eu não sei se você se lembra disso, mas falando que os filisteus invadem Israel e capturam a arca. E colocam a arca lá no templo do deus Dagon, que era o grande deus dos filisteus, como assim, se o deus Dagon tivesse dominado sobre o Deus de Israel. E no outro dia que eles colocaram a arca lá, está lá em 1 Samuel capítulo 5 ou 6, no outro dia que eles colocaram a arca lá, quando eles chegam, a estátua do deus Dagon está caída aos pés da arca, mostrando como Deus é o Deus que humilha os exaltados e exalta os humildes. E a partir de 1 Samuel capítulo 9, começa a história de como Deus é o Deus. Saul era um homem exaltado, era um homem que fazia e contava para todo mundo, era um homem que se autoproclamava. E Davi, um pastorzinho de ovelhas, o desprezado da família, o pequenininho novinho lá. E o resto de 1 Samuel é Deus humilhando Saul e exaltando Davi. E mais uma vez aqui, Deus protege Davi agora sem usar nada, mas de maneira sobrenatural, com o espírito dele, humilhando Saul diante de todos. A gente vê nesse texto como Davi era duro de matar mesmo. Deus protegeu ele usando Jonatas, Deus protegeu ele usando a sua agilidade, depois Deus protegeu ele usando Mical, e Deus protege ele de modo sobrenatural, primeiro dos capangas que ele mandou e depois do próprio Saul que foi lá para matá-lo. E aí, meus irmãos, eu quero fechar a minha reflexão aqui, trazendo 3 dos principais ensinos desse texto. Eu sei que eu já fiz aqui algumas aplicações, enquanto a gente foi estudando o texto, mas eu quero trazer aqui
3 que eu entendo que são as principais instruções, os principais ensinos do porquê que esse texto está registrado para nós na palavra de Deus. A primeira coisa é, meus irmãos, como Deus é esse Deus totalmente soberano. Ele controla tudo. Ele controla as pessoas boas, ele controla as pessoas ruins. E mesmo que as pessoas erradas façam coisas erradas, elas estão limitadas por aquilo que Deus permite. E ninguém nunca vai fazer nada que não esteja debaixo da permissão de Deus. Deus é totalmente soberano, e o livro de 1 Samuel vai mostrar isso, como Deus é o Deus que governa sobre todas as coisas. Ele tem um plano que é misterioso para nós. Ele tem um plano que boa parte das vezes a gente não entende. Mas ele tem planos. E ele permite tudo de ruim que acontece, inclusive. Saul, juntando com 1 Samuel capítulo 18, mais 1 Samuel capítulo 19, Saul já tentou matar Davi 8 vezes. E o resto de 1 Samuel vai ter mais um monte de vezes. Mas Deus é o Deus que está permitindo tudo isso. Mas ao mesmo tempo que Deus permite todas as coisas ruins, Ele prometeu que vai estar conosco em meio às coisas ruins. Ele não prometeu livrar das coisas ruins, mas Ele prometeu que vai estar com a gente no meio das coisas ruins, e mais do que isso, e que vai usar as coisas ruins para o nosso bem. A pergunta que a gente faz no começo, se Deus é bom, por que Ele permite tanta coisa ruim assim? A resposta que esse texto nos traz, e que outros textos bíblicos nos traz, é que Deus permite porque Ele tem planos para a glória dEle e para o seu bem. E Deus é o Deus que está trabalhando em meio a todas as coisas complicadas que acontecem. Meus irmãos, Deus estava preparando o próximo rei de Israel. Todo esse período que Davi passou, de sofrimento, de perseguição, de injustiça, é um período onde Deus estava o preparando para que ele fosse o rei que ele foi. Davi só foi o rei que foi porque ele passou por esse processo de maturação da parte de Deus. Entenda isso, tudo que acontece de ruim foi planejado por Deus. Em momento nenhum Deus prometeu que vai nos livrar do fogo. Mas Deus prometeu, isso daqui é uma coisa importante, Deus não promete que Ele vai livrar a gente do fogo, mas Ele promete o seguinte: eu não vou deixar o fogo acabar com vocês. Pelo contrário, eu vou usar o fogo para o bem de vocês. E aqui eu lembro do texto de Isaías 43, 1 e 2, olha que texto bonito, e olha que texto interessante. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o comprei. E eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Percebe o seguinte, você vai passar pelas águas, mas eu vou estar com você. Quando você passar pelos rios, eles não submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão. Olha a promessa de Deus. Eu vou livrar você. E eu não vou permitir nada para te derrubar e para te prejudicar. Mas tudo o que acontece de ruim, eu estarei com você, eu te livrarei para que isso não acabe com você. E eu usarei isso, no fim, para produzir coisas boas. Essa é a promessa de Deus, meus irmãos. 1 Coríntios 10, 13, outro texto que vai falar sobre isso. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, de modo que vocês a possam suportar. Olha a promessa de Deus, eu não vou permitir nada que seja além do que vocês podem suportar. Eu não vou permitir nada que seja além da conta. Quando for alguma coisa, e percebe, Deus tem esse compromisso de, Ele permite o fogo, mas Ele não permite o fogo num grau que vá nos queimar. É limitado, porque o fim do Senhor no fim, o propósito de Deus no fim não é ruim, é bom. Então, existe uma promessa da parte de Deus, preste atenção nisso, que Deus não vai permitir que nada aconteça em nossas vidas que seja para nos derrubar. Ele vai permitir que coisas ruins aconteçam? Sim. Nos planos misteriosos de Deus, que envolve cada detalhe da vida de todo mundo aqui, tem muita coisa que é desconfortável, que é dolorida, que é injusta, sim. Mas a promessa dele é o seguinte: nada que eu permitir vai ser para te derrubar. Nada que eu permitir vai ser para te atingir. E eu estarei com você em meio ao fogo. Eu lembro da história aqui dos amigos de Daniel, dos 3 amigos de Daniel. Deus não livrou eles da fornalha. Deus livrou eles na fornalha. Esse é o nosso Deus. A gente vai para a fornalha,
mas Ele aparece lá junto com a gente. Essa convicção que nós temos no Senhor, e esse texto nos ensina isso. Como Deus é o Deus que cuida. Como Deus é o Deus que livra. Como Deus é o Deus que está com a sua mão de graça sobre os seus filhos. E Deus, meus irmãos, promete usar todos esses sofrimentos para o nosso bem. A gente não pode se esquecer disso. Deus estava preparando Davi para fazer dele um servo melhor. Deus estava preparando o próximo rei de Israel para ser um rei segundo o coração de Deus. Boa parte dos cânticos que nós cantamos aqui hoje foram baseados em salmos escritos por Davi. E ele só escreveu esses salmos porque ele passou por todas essas situações. Experimentou do conforto, do cuidado, do renovo de Deus. E trouxe isso para nós por escrito, para edificar a nossa fé e para nos fortalecer no Senhor. Todo mundo quer ser um rei como Davi foi, mas ninguém quer passar pelo tempo de preparo que ele passou. Deus faz isso com a gente. E aqui está uma resposta. Porque se Deus é bom, se Ele me ama, por quê? A gente não tem todos os detalhes, mas uma das coisas que você pode saber, não é para te derrubar, mas é para te amadurecer para aquilo que Ele tem para você no futuro. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: quais são as situações ruins que Deus tem permitido na sua vida para fazer de você um servo melhor? E você tem abraçado essas situações ruins como instrumentos de Deus para te fazer uma pessoa melhor? Ou você tem murmurado, resmungado, retrucado? Como você tem reagido às coisas que Deus tem permitido na sua vida? Meus irmãos, Deus está ou nos disciplinando para que a gente aprenda, a gente fez coisa errada e a gente precisa reconhecer que a gente fez errado e a gente precisa acordar, e por isso Ele permite algumas coisas. Ou Ele está nos treinando para que nós sejamos servos melhores dEle. Deus tem planos para nós. E esses planos não são ruins, são bons. Não são confortáveis na maioria das vezes. São doloridos, exaustivos, estressantes muitas vezes. Mas Deus é bom. Ele é um Deus bom. Uma outra coisa, ainda falando nesse ponto, só para você pensar, você tem tentado ter o controle sobre a sua vida? Ou você tem confiado nesse Deus? Você tem tentado assim, não, e quando as coisas acontecem, você fica... Já viu pessoa controladora? É quando sai uma coisinha do jeito que ela queria, ela fica inquieta, ela não consegue sossegar. Porque no fim ela não confia em Deus, ela só confia nela. E quando as coisas não estão do jeito que ela queria, a pergunta para você é o seguinte: o que você precisa entregar para o Senhor hoje? E confiar nesse Deus que é o Deus que cuida. Uma segunda lição desse texto que eu quero destacar é como crer nesse Deus que é soberano e que cuida de nós, como crer que Deus está agindo, nos leva a uma postura pacífica e de obediência. Sabe uma coisa que serve aqui, meus irmãos, para a gente, e é um destaque para nós, é que Davi, ele estava sendo injustiçado, ele estava sendo perseguido, Saul era inconstante, estava querendo acabar com ele e etc. Qual é a postura que Davi adota diante de tudo isso? A postura de Davi envolve duas coisas. Primeiro, Davi é pacífico, percebe o seguinte: ele não compra briga, ele não se defende, ele não retruca, ele não se vinga, ele não tenta nada contra Saul. A vida inteira ele nunca vai tentar nada contra Saul, embora ele tenha oportunidades, a gente vai ver. Mas Davi teve a oportunidade de retrucar. Mas a postura de Davi é pacífica, sabe por quê? Porque ele confiava que existe um Deus justo. Quando nós cremos que Deus é soberano, uma das consequências de crer nesse Deus soberano é nós termos uma postura pacífica diante das injustiças e diante do sofrimento da vida. Eu não fico tentando retrucar e me vingar. Não, eu confio no Deus que é justo. E não só eu tenho uma postura pacífica, mas uma coisa interessante da história de Davi é como Davi é obediente e continua sendo leal. Meus irmãos, Saul foi um péssimo rei para Davi, mas Davi foi um servo leal até Saul morrer. Davi entendia o seguinte: a parte dele é a parte dele, a minha parte é a minha parte. Se ele não está fazendo a dele, eu vou fazer a minha. E independente do que ele estava sofrendo, ele tinha um compromisso com Deus. E por isso ele seria um servo leal, independente da postura de Saul. Isso daqui é uma coisa importantíssima, sabe por quê? Eu quero colocar uma coisa aqui para você entender o que eu estou querendo dizer na prática. Normalmente a gente pensa assim: olha, eu estou vivendo uma situação difícil, então eu oro e peço a Deus. E então Deus cuida, Deus age, Deus restaura, e quando está tudo feito,
então eu vou obedecer e fazer a minha parte. Toda briga de casamento é assim? Não, quando ele começar a fazer, eu faço. Quando ela mudar, eu mudo. Quando não sei o que tá, eu faço. Nós sempre condicionamos a nossa parte, a situação à nossa volta mudar. É assim ou não é? Nós somos assim. Sabe o que a gente aprende com Davi? A vida não acontece assim diante de Deus. Com Deus funciona assim, olha, Deus cuida, Deus age, Deus restaura. Mas essa linha não é assim, aí quando ele fizer, aí eu começo a minha parte. É concomitante o negócio. Deus faz isso enquanto eu obedeço, eu persevero e eu faço a minha parte. Davi não esperou Saul fazer, ele estava fazendo a parte dele. E é interessante porque quando ele toma essa postura pacífica de obediência, ele experimenta o cuidado e o agir de Deus de um jeito que provavelmente muitos de nós aqui nunca experimentaram. As duas linhas caminham juntas. E é o seguinte, se você não fizer a sua parte, a linha de cima vai estar parada também. Deus faz as coisas enquanto nós estamos obedecendo, perseverando e confiando nele. Nós só veremos o cuidado de Deus, o agir de Deus e a restauração de Deus, se nos dispusermos a obedecer pela fé o que Deus quer que a gente faça. E percebe que é pela fé. Porque eu não vejo, mas eu creio que é isso que Deus quer de mim. Então é uma postura de obediência, de pacificação, obediência e confiança. Eu não me desespero. Eu confio no Senhor. E a última lição desse texto, para a gente fechar aqui, é como Deus é o Deus que não desperdiça o sofrimento. Pelo contrário, Ele humilha os exaltados e exalta os humildes. A história de Davi é bonita, porque Davi foi ungido rei, mas o caminho dele até o trono foi o caminho de perseguição, humilhação e sofrimento. Ele chegou no trono, mas não foi assim, ele foi ungido rei e foi para o trono. Foi assim, ele foi ungido rei, passou pelo vale, até ele chegar no trono. E a história de Davi aponta para a história do grande rei. Porque quando a gente olha para Jesus, o caminho de Jesus também não foi o caminho da glória. Foi o caminho da cruz. Ele chegou na glória. E hoje ele está sentado à direita de Deus, exaltado sobre tudo, sobre todos, e todo joelho se dobrará diante dele. Mas o caminho até a glória foi o caminho da humilhação, da perseguição, da tortura, da morte, do sofrimento. Meus irmãos, a gente já leu esse texto, mas a gente começou esse culto lendo o texto de Filipenses 2, 5 a 11, que vai dizer o seguinte: Cristo se esvaziou da sua glória, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi humilhado. E depois disso, então, Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. O caminho da glória em Cristo foi o caminho da cruz. E é por meio do sacrifício de Jesus e do sofrimento de Jesus que nós recebemos todas as bênçãos de Deus de graça. Nós só temos salvação, vida eterna, confiança de que nós podemos morrer e ir para o céu, porque Jesus escolheu andar não no caminho da glória, mas no caminho da cruz. E por meio da cruz Ele nos traz vida e vida em abundância. E sabe qual é a promessa de Jesus para nós? É que quem se rende a Ele também vai enfrentar a tribulação, também vai ser humilhado. O caminho também é o caminho do sofrimento, mas no fim, esses receberão a coroa de glória. João 16:33, Jesus disse: nesse mundo vocês vão ter aflições, contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É bonito demais esse texto, porque olha o que Jesus está dizendo: vocês vão passar por dificuldades, mas lembre-se que no final, eu já venci tudo. E o que aguarda vocês no final, não é o sofrimento, mas é a glória eterna. Então, no mundo, gente, a nossa vida não é muito diferente da de Davi, onde o plano de Deus para nós envolve sofrimentos, envolve dificuldades, envolve pessoas, coisas tentando nos matar. Mas a gente tem que se lembrar que Deus prometeu que estaria conosco, Jesus prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que Ele venceu o mundo, e Ele prometeu que no final dessa vida, e no final desse caminho, o que há para nós é glória, é a coroa da glória. E a boa notícia é que enquanto a glória não chega, enquanto nós não recebemos essa coroa, Deus prometeu que aqui e agora nós experimentaremos do cuidado, do poder e do agir de Deus na nossa vida, enquanto nós perseveramos com Ele em meio às dificuldades da vida. E eu quero terminar esse meu sermão
colocando uma das orações escritas por Davi, que está registrado no Salmo 59, e é interessante porque esse salmo foi escrito no seguinte contexto. Lembra que a gente estudou aqui que Saul mandou os capangas ir lá vigiar a casa de Davi com a sua esposa, para matar ele no outro dia? Lembra disso? Davi escreveu um salmo nesse contexto. E o Salmo 59 é um salmo escrito por Davi, nesse contexto, desse capítulo que nós lemos aqui. E olha o que Davi escreve. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Proferem ameaças em seus lábios há espadas, pois dizem, quem vai ouvir? E à noite eles estão uivando, lembra? Eles passaram a noite lá vigiando para matar Davi no outro dia. Mas Davi continua, mas tu, Senhor, vai rir deles. Zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça disso. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida e, se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia. Pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Meus irmãos, é esse Deus que a gente pode se refugiar. E, fechando aqui a nossa reflexão, hoje é o primeiro domingo que a gente participa da ceia do Senhor. E quando a gente participa da ceia, nós nos lembramos até onde Deus está disposto a ir, por amor de nós. Até onde nós podemos confiar nesse Deus. Se Deus não nos negou a própria vida, o que mais Ele vai nos negar? Às vezes a gente vive situações que a gente fala assim, não, mas isso daqui, independente do que você vive, pode confiar no Senhor. Pode entregar para Ele. Porque Ele já mostrou como Ele nos ama. E como Ele está disposto a ir até as últimas consequências, por amor do seu povo. E se você ainda não faz parte do povo de Deus, e se você ainda não se entregou a Jesus de todo o coração, Jesus te chama mais essa manhã, para se render a Ele. Porque é só nele que você vai encontrar refúgio. É só nele que você vai encontrar renovo, é só nele que você vai encontrar perdão, é só nele que você vai encontrar vida. Então esse Deus te chama para vir se refugiar nele, para vir encontrar vida nele, para se render a Ele de todo o coração. Porque Ele continua sendo esse Deus da misericórdia, em quem nós encontramos refúgio. Davi era duro de matar, porque a proteção de Deus estava sobre ele. Mas a proteção de Deus não estava só sobre Davi. A proteção de Deus e o cuidar de Deus está sobre a vida de todo aquele que se rendeu a Jesus. Por isso Jesus nos chama mais uma vez, para nos rendermos a Ele e para sermos alimentados nesse momento de ceia, nos lembrando como o amor de Deus é um amor que nos envolve, que nos cobre, que nos fortalece e como nós podemos confiar nesse Deus.